E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de física moderna que diz o seguinte: entre os vários trabalhos científicos desenvolvidos por Albert Einstein, destaca-se o efeito fotoelétrico, que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Sobre esse efeito, amplamente utilizado em nossos dias, é correto afirmar, e aí a gente tem algumas afirmações, tem que ver qual que se encaixa ali na situação do efeito fotoelétrico. Bom, para ficar mais fácil, eu vou primeiro descrever para vocês o que é esse tal de efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico. E aí a gente depois olha as alternativas e vê o que se encaixa dentro da minha explicação. Para quem não conhece o efeito, o que ele é então? Basicamente, foi descoberto em 1880 e alguma coisa, por Hertz, um fenômeno ao qual, se tu incidisse uma radiação eletromagnética sobre uma placa de um material condutor, um metal qualquer, então vamos imaginar que isso aqui seria uma radiação. Essa radiação, né, que já sabia que era transporte de energia, ela ia ser absorvida pelos elétrons e os elétrons seriam arrancados, né, seriam ejetados dessa placa aqui. Então tu teria elétrons, óbvio que eu estou resumindo o máximo aqui esse fenômeno, mas basicamente é isso, é arrancar elétrons de uma superfície metálica condutora colocando radiação eletromagnética, luz, né, algum tipo de radiação também não visível poderia ser. Bom, o detalhe é que alguns dos problemas da época é que o efeito ele era instantâneo, ou ele instantaneamente acontecia ou não acontecia independente do tempo. E aí ocorreu que algo estava errado ou no experimento ou na física, e depois, mais tarde, se descobriu que a física ela tinha alguns erros em relação ao que se acreditava. Um cara chamado Max Planck, ele criou, né, uma teoria e depois ele consegue comprovar essa teoria matematicamente, ele consegue mostrar matematicamente de que a radiação ela era, na verdade, dividida em partículas, em porções, e a gente chama isso de modelo corpuscular, que foi então proposto pelo Max Planck. Esses pacotes, né, eram pacotes de energia, esses bloquinhos aqui, chamado depois de fótons. E a ideia era essa: a radiação, quando ela era emitida, ela emitia pacotes, porções de energia que quando esses elétrons absorviam, eles eram então emitidos. A explicação, como a própria questão fala, foi feita por Albert Einstein usando essa ideia do Max Planck de quantização da luz. Bom, olhando as alternativas, vamos ver o que se encaixa ou não dentro dessa situação. Trata-se da possibilidade de a luz incidir em um material, ó, começou bem, e torná-lo condutor. Aí já está errado, né? Não é que vai torná-lo condutor, ele já é um material condutor, e aí quando tu colocar a radiação sobre ele, os elétrons vão acabar sendo arrancados desse material, desde que a intensidade de energia da radiação luminosa seja superior a um valor limite. Outra coisa também, né? A intensidade da radiação, intensidade é uma outra grandeza física, intensidade da energia, né? Enfim, mas eu acho que o principal erro dessa afirmação é dizer que vai torná-lo condutor. Não, ele já é um condutor, ele só vai ter os elétrons arrancados quando incidido luz sobre ele ou algum tipo de radiação. B. É o princípio de funcionamento das lâmpadas incandescentes. Não é. O princípio de funcionamento das lâmpadas incandescentes é a transformação de energia elétrica em energia térmica, né, e consequentemente luminosa, e esse efeito é o efeito Joule e não o efeito fotoelétrico. Não confunde. C. Ocorre quando a luz atinge um metal e a carga elétrica do fóton... Aí está errado, porque fóton não tem carga elétrica. Fóton é só uma quantidade de energia sem carga e sem massa, né? É a energia da radiação, é a luz, por exemplo. Então não tem carga nem massa, somente energia. D. É o efeito que explica o fenômeno da faísca observado quando existe uma diferença de potencial elétrico suficientemente grande entre dois fios metálicos próximos. Na verdade, esse efeito da faísca é a quebra da rigidez elétrica do ar, né? Seria a eletricidade usando o ar como condutor de eletricidade. Não tem nada a ver com a explicação que eu dei sobre o efeito fotoelétrico. E E, provavelmente a resposta certa, porque foi a única coisa que sobrou, corresponde à ocorrência da emissão de elétrons, emissão de elétrons, quando a frequência da radiação luminosa incidente no metal for maior
do que o determinado valor, o qual depende do tipo de metal em que a luz incide. Então ele explica ali, o que ele está explicando aqui que eu não falei, né? Na explicação do Einstein, o que ele fez? Ele determinou uma coisa chamada função trabalho. Função trabalho. E essa função trabalho seria a energia mínima associada ao tipo de material dessa placa que a gente está utilizando, e essa seria a energia mínima para eu conseguir arrancar elétrons. Então ele chama de função trabalho, ele usa um W, né, W0, e calcula a função trabalho como H vezes F0, onde H seria a constante de Planck, que foi uma homenagem, né, ao Max Planck esse nome, e o F seria a frequência mínima da radiação para isso acontecer. Em contrapartida, a gente também tem como calcular pela equação do Max Planck a energia de um fóton. Energia. Como que eu calculo a energia de um fóton? É bem parecida com a equação do Einstein, na verdade, que diz o seguinte: a energia de um fóton é igual a H vezes F, onde H é a constante de Planck e esse F seria a frequência da radiação, no caso seria a frequência dessa radiação que a gente está emitindo. A função trabalho seria associada ao material. A energia excedente entre a diferença da função trabalho e a energia do fóton, né? Então a gente manda uma energia que é a energia do fóton, que é H vezes F. A placa precisa de uma energia mínima para acontecer, que seria H vezes F0, que seria a frequência mínima. A diferença entre essas duas energias resultaria em energia cinética, que seria a energia cinética de ejeção dos elétrons, porque esses elétrons eles estão saindo da placa e eles precisam ter velocidade para se movimentar, né? Então, o quanto de energia que sobrar dessa diferença se transforma em energia cinética. E para isso acontecer, justamente a energia emitida pela radiação, ela tem que passar ali da função trabalho, né? Ela não pode ser menor que a função trabalho, senão não vai dar certo. Então a resposta E, ela realmente é a única que fala um contexto coerente sobre o efeito fotoelétrico explicado por Einstein. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!